Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Agora Nós Mesmos. Vamos aqui para o concurso número 1152 da Lotec, prêmio estimado aqui em R$ 250.000. Vamos analisar aqui os confrontos e montar aquele bolão aí, galera. Vamos fazer 5 duplos. Vamos analisar os confrontos aqui. São Paulo versus Corinthians. Para mim, um confronto aí que vai ser lá em Brasília, vai ser um confronto disputado. O São Paulo vem da eliminação que, querendo ou não, dá um peso para o time. Perder uma classificação para o Botafogo aí foi muito complicado, com nos pênaltis ainda, jogando no Morumbi. Querendo ou não, isso destabiliza um pouquinho. Já ao lado do Corinthians, o Corinthians está voando, classificou para a Copa Sul-Americana aí, ganhando no agregado de 5-0 de nada mais, nada menos do Fortaleza. Então, para mim, o Corinthians está com um passo maior nesse jogo aí, ainda mais por ser no campo neutro. Então vamos cravar coluna 2 Corinthians. Santos versus Operário. O Santos não vive uma grande fase, mesmo estando no G4 aí, tá numa crise aí com diretoria, com Carille, fica ou não fica, mas o Santos é o Santos e, querendo ou não, é o melhor time do campeonato. Então vamos cravar coluna 2 Santos. Palmeiras versus Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está na euforia e classificação sendo Fluminense com 2 gols do Davis, então está em êxtase. Mas o Palmeiras, 24 vitórias e vitórias convincentes, então está brigando pelo título. Então vamos cravar coluna 1 Palmeiras. Botafogo versus Grêmio, esse confronto é interessante. Botafogo é o líder do campeonato, está brigando em Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, então é um time a ser respeitado, é o melhor futebol hoje. Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus e o Grêmio está deixando a desejável. Teve uma derrota no meio de semana para o Criciúma de 2-1, então vamos cravar aqui coluna 1, Botafogo. Juventude versus Bragantino. Esse confronto é um confronto interessante. Dois times ali que estão brigando ali, estão querendo escapar do rebaixamento. Então, vejo esse jogo muito importante para o Juventude no fator casa. Então, creio num pequeno favoritismo no Juventude. Então, vamos cravar a coluna no Juventude. Atlético de Madrid, Real Madrid. Que jogo, meus amigos. O time do Atlético de Madrid é muito bom. O do Real Madrid dispensa comentários. Esse confronto aqui, vamos na camisa, coluna 2 Real Madrid. Fortaleza e Cuiabá, para mim, é um dos jogos que tem mais o favorito aí é o Fortaleza, é o terceiro colocado, 4 pontos apenas do Botafogo. Já o Cuiabá aí, para mim, já é juntando ele e o Atlético Goianiense, dois times aí que deixam a desejar no campeonato. Então vamos cravar coluna 1, Fortaleza. Atlético Goianiense e Fluminense. Mesmo o Fluminense tendo essa eliminação para o Atlético Mineiro, creio que o Fluminense é favorito para o confronto e necessita da vitória também, porque está em 18º. Então vamos cravar coluna 2, Fluminense, CRB e América. Confronto interessante aqui, mas creio o time do América um pouco melhor. Então vamos cravar aqui coluna 2, América. Internacional e Bahia. Internacional vem numa crescente grande, mesmo com um tropeço no meio da semana enquanto o Red Bull empate de 2-2. Vejo o time muito bom, Alan Patrick, Borré, Ener Valencia voltando a marcar. Então vamos cravar coluna 1 Internacional. Cruzeiro e Vasco, jogo mais parelho aí, mas o fator casa do Cruzeiro eu acho predominante nesse confronto. Então, coluna 1, Cruzeiro. Bahia versus Criciúma. Esse confronto vejo o Bahia favorito também, mesmo o Criciúma fazendo até um belo campeonato pelo elenco, mas vejo o Bahia aí podendo brigar na parte de cima da tabela. Mirassol Esporte, esse confronto é um confronto de altíssimo nível. Dois times estão brigando para subir. Então vamos cravar coluna do meio empate. Flamengo e Atlético Paranaense. Esse confronto é interessante. Dois times que não vivem a boa fase. O Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores. O Atlético Paranaense tomou de 4 do Racing. Então, dois times que não vivem a boa fase. Mas para mim o time do Flamengo é melhor. Coluna 2, 1, Flamengo. Então vamos aqui, galera, fazer 5 duplos. Isso mesmo. Nessa rodada nós vamos fazer 5 duplos. Para mim, o jogo de Corinthians, São Paulo e Corinthians aqui, vamos colocar um dos dois vence. Vamos colocar a coluna 1, São Paulo.
Esse é um dos nossos duplos. Esse confronto aqui, Real Madrid e Atlético de Madrid, também vamos colocar ambos ganhos aqui. Juventude e Bragantino, acho que dá para a gente colocar a coluna do meio empate. Outro confronto interessante, Mirassol e Sport. Vamos dar o devido aqui respeito para o Mirassol jogando em casa. E falta um duplo. Tem o Cruzeiro e Vasco, que é interessante. Tem o América e CRB aqui. Vamos colocar no América e CRB empate. Então ficou assim nosso cartão aqui, galera. Primeiro confronto aqui, São Paulo e Corinthians. Colocamos coluna 1 coluna 2. Santos e Operário, coluna 1. Palmeiras Atlético Mineiro, coluna 1, Palmeiras. Botafogo e Grêmio, coluna 1, Botafogo. Juventude e Red Bull Bragantino, coluna 1 e empate. Atlético de Madrid e Real Madrid, coluna 1, Atlético de Madrid, coluna 2, Real Madrid. Fortaleza e Cuiabá, coluna 1, Fortaleza. Atlético Goianiense, Fluminense, coluna 2, Fluminense. CRB e América, coluna do meio e coluna 2, América Mineiro. Internacional e Vitória, coluna 1, Inter. Cruzeiro e Vasco, coluna 1, Cruzeiro. Bahia e Criciúma, coluna 1, Bahia. Mirassol Esporte, coluna 1, Mirassol e coluna do meio empate. E Flamengo e Atlético Paranaense, coluna 1, Flamengo. E ficou assim, galera. Quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, ativa o sininho e bora pra cima. E fique com Deus. Fui!